Nosso convidado de hoje é Gustavo Gossen, jornalista formado na FAMECOS e autor de uma das histórias presentes no livro que o Internacional está lançando sobre a vitória da Libertadores da América em 2006. Gustavo, como foi essa partida e o que tu conta para os torcedores colorados nessa publicação? Bom, Ricardo, em primeiro lugar, boa noite, né? Agradecer poder voltar para a FAMECOS. Né? 3 meses eu estava trabalhando aqui, convivendo com vocês, depois de 1 ano e meio estagiando no lugar aqui de vocês. Esse filme da minha adolescência vinha muito quando eu cheguei lá, porque foi um dia muito atípico. Todos os jogos do Inter não tinham um ar diferente que tinha. Era 16 de agosto, agora 2006. Tinha chovido, estava nublado, as pessoas andavam com pressa. A direção pediu para os torcedores chegarem mais cedo para não dar tumulto. Os portões abriam às 6 horas e fechariam às 9 para não dar muito tumulto e congestionamento. Eu cheguei 2h30 mais ou menos, eu estava lotado. As filas já davam voltas, no final as filas já davam quase a volta assim, no estádio. E a primeira recordação que eu tive da adolescência foi quando eu cheguei e tinha um carro tocando aquela música Acabou, Acabou. Eu comecei a me lembrar das quantas vezes que o Inter chegou tão perto de um título ou de uma classificação na adolescência e a gente se frustrou, comemoramos antes da hora. E eu pensei, eu estava otimista pela vitória, que a gente já tinha uma vantagem que a gente tinha construído no jogo anterior no Morumbi. Mas a gente com o Colorado, com o retrospecto que a gente tinha, eu tava com aquele medo assim no final. Era uma final de Libertadores, tudo podia acontecer, né? Daí, naquelas horas na fila, foram 3h30 que eu fiquei na fila. E quando abriu os portões, uma coisa que eu retrato interessante, que tinha muita gente querendo furar a fila. Muita gente chegou em cima da hora, a fila era muito grande. O que aconteceu? Para não dar tumulto, meu padrinho, meus primos estavam juntos, pra gente não se perder, a gente meio que entrou abraçado, assim. A gente ficou um no ombro do outro pra gente não se perder naquele tumulto, que tava todo mundo querendo entrar no portão com pressa. E uma coisa que eu observei, assim, sabe? Que quando eu vou entrar no jogo do Beira-Rio, eu vou entrar abraçado com a minha família. Nunca. E foi uma coisa engraçada, que de fato acabei entrando, a gente entrou junto, assim, né? E a partir de lá, depois dessas 3 horas e pouco de pé, na chuva, foram mais 2 horas até começar o jogo, e depois os 90 minutos, né, que foram muito tensos. Tu, como jornalista, escreve sobre diversos assuntos que muitas vezes não conhece. É mais fácil escrever sobre uma experiência própria, como foi o caso? É, porque com a experiência própria a gente encontra geralmente um olhar diferente. Por exemplo, nessa crônica, eu busquei um olhar diferente, um olhar da minha adolescência com o que eu vi. De repente, quando a gente tem essa vivência, um assunto que a gente gosta, a gente já tem uma certa comodidade, uma certa tranquilidade para escrever. Com a história da máfia do apito no Brasileirão, tu consideraste como um tropeço do Inter não ter ganho o título? Ou tu achaste mesmo que a culpa foi da anulação dos jogos? Naquela época a gente estava muito pela emoção, eu até quis comemorar o título. Mas observando agora, parece que o destino tinha reservado uma coisa melhor para o Internacional. Porque eu acho que foi uma grande roubalheira que aconteceu, eu acho que o título merecia mesmo ser pro Inter. Prova disso é a situação que o Corinthians está agora, não agora, mas ainda no início do ano, quando ainda tinha o mesmo elenco com o Neymar e Tevez, o Corinthians até há pouco estava na zona de rebaixamento. Daí saiu o Tevez, saiu mascarando, tá? O time tá diferente, agora tá tentando reagir. Mas isso meio que prova que agora quando abalou a situação, o contrato com o MSI e o Corinthians caiu. E isso dá mais indícios ainda que ano passado teve alguma coisa que favoreceu o Corinthians. Então não foi um tropeço do Inter, foi sim influência externa. Pode ter sido, eu não queria acreditar. É ruim acreditar, a gente não quer acreditar que tenha sido influência externa, a gente quer acreditar que poderia ser melhor. Tanto que no último jogo o Inter perdeu e podia ter ganho, precisava ter ganho de goleada para ser campeão. O Inter não ganhou, de repente aquilo pode ter sido decisivo. É engraçado comemorar um título tendo perdido um jogo. A gente podia ter ganho aquele último jogo de goleada. Como tu recebeste a notícia de que o teu texto havia sido selecionado? Tu estava nos dizendo que foi perto do teu aniversário, né? Foi. Eu mandei no último dia, que foi dia 6 de outubro, e no site dizia que o resultado sairia dia 18 de outubro.